Não deixe o orgulho atrapalhar você de servir a Deus. Tudo bom? Hoje a mensagem é aqui em 2 Crônicas, capítulo 26, fala sobre o rei Uzias, né? Uzias foi um grande rei, e aqui fala no versículo 4, 26:4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Ele começou bem, só que no final ele fez algo, ele deixou com que o orgulho, com que a força que ele conquistou, tirasse sua humildade e deixou de fazer a vontade de Deus. Mas ele começou bem, né? E é algo que te deve sempre vigiar. Então ele fez o que era reto perante o Senhor, né? Versículo 5, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então sempre era assim no tempo dos reis. O rei que andava nos caminhos, buscava o Senhor, Deus prosperava, ajudava, vencia as guerras, né? Só que depois ele foi se engrandecendo, você vê a história dele, né? Ele reinou bastante tempo, só que o final, algo terrível aconteceu com ele. E fala aqui, ó. Aqui no versículo, capítulo 26, 2 Crônicas, versículo 16. Mas havendo já se fortalecido, aqui está essa palavra, ele se fortaleceu, tornou-se grande, forte. É o tempo que Deus exaltou, o tempo que Deus honrou, o tempo que as coisas boas aconteceram. Exaltou-se o seu coração. Então, aqui a humildade foi embora, né? Então nós devemos sempre entender que toda a honra, toda a glória sempre pertence a Deus. Exaltou seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com 80 sacerdotes, homens valentes, resistiram ao rei, dizendo que não compete a ele queimar incenso perante o Senhor, mas só os sacerdotes, os filhos de Arão, que eram consagrados para isso. Então esse foi o problema. Ele ficou tão grande e achou que, não tem problema não, eu vou entrar no tabernáculo, no templo do Senhor, e eu vou queimar incenso, né? Era feito os sacrifícios no templo, os trabalhos dos sacerdotes, e queimar incenso era trabalho dos sacerdotes, né? Antes de entrar no Santo dos Santos, né? Para oferecer a oferta do sacrifício, o sangue do cordeiro. Mas ele ali no altar de incenso, ele queria queimar incenso ao Senhor, mas ele não podia, porque ele era só o rei. Quem tinha que fazer isso eram os sacerdotes, foram consagrados para isso. Mas ele falou, não, eu sou tão poderoso que até eu posso. Ele estava quase se colocando no lugar de Deus, maior do que... Então o orgulho fez isso. Diz que a lepra veio na cabeça dele, na testa dele, apareceu uma lepra. E depois, no final da vida dele, ele teve que ser colocado numa casa separada, e no final ele ficou separado da família, da multidão, porque ele se exaltou. Em consequência disso, veio uma lepra que atrapalhou e que ofuscou o brilho do seu reinado. Poderia ser um reinado tão maravilhoso que ele fez, mas no final, o orgulho, né? Então, assim, Paulo fala, aquele que diz que é forte é fraco. Mas quando eu digo eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Sempre quando eu reconheço minhas fraquezas, depende de Deus, mesmo que Deus me exalte, é sempre porque Deus me exaltou, não porque eu. E se eu consigo algo, é Deus que me colocou e não eu. Então sempre quando você mantém a humildade, é fonte de vida. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então fica essa mensagem aí, né? Sempre mantenha a humildade. Se Deus te exaltar, sabe que é para a glória de Deus. Se no pouco seja fiel, mas no muito honre a Deus, porque foi Deus que te colocou, nunca é você, nunca é por nós, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, amém? Compartilhe essa mensagem, ajude pessoas e edifique uma igreja, ajude a igreja local, multiplique células, multiplique discípulos e faça através do discipulado um a salvação de muitas vidas para Deus, porque é a formação de discípulos que Deus vai transformar essa nação, é um por um, tá? Gaste tempo com um por um. E você vai ver que esse discípulo que você fez vai multiplicar mais discípulos. É assim que vai ser a igreja do final dos tempos, em nome de Jesus.